Bom, gente, começamos agora mais um capítulo que o Silverchat chama de SQL avançado e traz alguns conceitos que nós já vimos em algumas aulas anteriores, porque fala um pouco sobre programação e como que nós usamos os bancos de dados através da interface de programação. As razões que o Silverchat usa são mais ou menos parecidas com algumas que nós vimos, mas nós vamos explorar um pouco além. Ele mostra algumas das APIs, algumas das possibilidades que nós temos para acessar bancos de dados a partir de linguagens. E também nesse capítulo, mas em outro vídeo, nós vamos falar sobre functions e store procedures. Mas vamos começar aqui então. O acesso a SQL, a banco de dados, através de alguma linguagem de programação, como eu já comentei algumas vezes com vocês, é mais pelo fato de que quase que 99% das vezes o banco de dados não vai ser acessado a partir de um operador que está rodando em uma console como o MySQL Workbench ou alguma coisa do gênero. É muito mais provável que quem acesse o banco de dados na realidade seja um programa criado por um desenvolvedor, criado por um programador, que oferece uma interface para um usuário comum, para o usuário final, que usando essa interface vai interagir com o banco de dados, enviando queries, atualizações, consultas, as mais diversas operações, mas sem necessariamente, obviamente, sem conhecer o que é SQL e sem basicamente se importar com o que é SQL. Quando um usuário está acessando um programa via web ou via o seu smartphone ou coisa assim, a preocupação em como aquilo foi construído é de menor importância. Mesmo nós, como vocês, quando estão acessando, por exemplo, o sistema acadêmico, imagino que vocês têm uma curiosidade natural, por exemplo, para saber como aquilo foi construído. Vocês provavelmente podem tentar ter algumas impressões de como aquilo foi construído, qual a estrutura do banco de dados que mantém toda aquela função, mas basicamente isso é relevante. O usuário tem a intenção de usar o sistema, acessar as informações. E boa parte das vezes, então, quem acessa o banco de dados não é o operador humano que faz as queries de forma interativa, mas sim um programa. Então, permitir que as APIs para os programadores sejam APIs consistentes, simples para serem usadas e estáveis é um aspecto muito importante de qualquer banco de dados, de qualquer tecnologia, porque não tanto que as pessoas gostem muito de nós, programadores, mas o fato é que se você oferece uma API consistente, estável, bem documentada e funcional para o programador, é muito provável, é mais provável que o programador cometa um número menor de erros. E, por conseguinte, o software vai ser mais estável, o software vai ser melhor. Então, tratem bem os programadores, porque os programas acabam sendo beneficiados a partir disso e, por conseguinte, os usuários. Então, acaba sendo bem interessante. Existem outras funções também, os motivos, que é o que o Silverchat lista aqui, que é o fato que, eventualmente, você não consegue expressar com SQL somente, com comando SQL, com statement SQL, toda a riqueza de uma certa consulta que você quer. Eventualmente, algumas consultas são fortemente dependentes de outras, você tem que executar diversos passos, executar inclusive alterações, atualizações nos dados, para então buscar os resultados finais disso e poder buscar uma certa operação em particular. Então, um programa é a melhor opção que você tem para poder realizar isso de forma segura. De uma forma ou de outra, é importante que as APIs de programação sejam eficientes e que permitam que o programador se relacione bem com o banco de dados, com o menor atrito possível e usando ao máximo as capacidades e as features que os produtos do banco de dados oferecem, para que você possa realmente aproveitar essas características. E também isso é importante para o mercado, porque então os produtos de bancos de dados, os fornecedores de bancos de dados podem investir em pesquisa e desenvolvimento para fazer com que seus produtos, algumas features específicas dos produtos, sejam mais benquistas pelos programadores e eles acabem tendo uma fatia maior de mercado. Nós temos, ao menos no estados aqui pelo Silverchats, pelo menos duas maneiras, duas propostas específicas para duas abordagens para acessar banco de dados. Uma é o uso de APIs, que é o que nós estamos fazendo até então, que acaba sendo bem mais comum, é bem mais simples que você possa fazer isso, que conecta com o banco de dados e usa uma API específica para isso. Uma outra é o chamado Embedded SQL, um SQL embutido, que é uma maneira pela qual você embuta o SQL dentro de um programa. A gente vai ver um pouco depois. Você tem teu código da tua linguagem de programação, qualquer que seja ela, Java, Python, o que for, e de um ponto para frente você inicia uma sessão onde tem um comando SQL. E naquele ponto, naquela sessão em particular,
a tua linguagem, o Python, Java, ou COBOL, ou o que for, interage com o banco de dados através de um comando SQL. Depois você encerra essa sessão e você continua a partir disso. O Silverchat considera também o Embedded SQL um pouquinho como chamadas de funções API, mas na realidade, para o mundo prático, o Embedded SQL é uma técnica que era usada desde os anos 80, mais ou menos, para trabalhar com acesso a banco de dados. Eu já usei Embedded SQL há muito tempo atrás, acho que num dos meus primeiros estágios, nos anos 80 do século passado, realmente, em mainframes da IBM, com linguagem COBOL, onde é a maneira mais fácil de interagir, de fazer o COBOL interagir com um banco de dados, que era o antecessor do DB2, no mainframe IBM, era você ter um Embedded SQL. Você começava, no meio do teu código COBOL, você colocava o init SQLexec, executava o comando SQL, e o select, por exemplo, tinha uma sintaxe um pouco diferente, que você colocava o select, os campos, into o nome de variáveis que estavam declaradas dentro da data division do COBOL. Então você podia mixar dentro de um comando SQL as variáveis que você declarava no seu programa, porque quando o comando fosse executado, o resultado fosse armazenado diretamente naquelas variáveis e o programa então acabava acontecendo. Eu posso dizer para vocês que as APIs que nós temos hoje em dia em Python e Java são bem mais eficientes. Python, Java, PHP são bem mais eficientes do que o que nós tínhamos nos anos 80. Felizmente, a gente tem um avanço muito maior, muito grande nesse meio tempo, e isso permite que a gente erre muito menos, que os programadores errem muito menos em relação ao banco de dados. O Silverchat fala bastante sobre o JDBC. É interessante que vocês possam ler o capítulo do livro também, se tiverem a chance, porque ele usa o JDBC como um bom exemplo de uma estrutura de banco de dados que é bastante estável, que é bastante transparente, que tenta tirar do programador a complexidade de mexer com as idiosincrasias de cada produto de banco de dados em particular, e faz com que então você possa se concentrar no teu código e num código de acesso ao banco de dados que é transparente e é igual para qualquer banco de dados, e deixar os detalhes de implementação e os problemas de conexão com esse ou aquele produto a cargo do driver. E quem fornece o driver basicamente é o fabricante. Então, bem na verdade, a gente repassa para o fabricante boa parte das diferenças que ele pode ter em relação a acesso de um ou outro produto à vontade. Nós já vimos mais ou menos como funciona o JDBC, vou passar bem rápido por aqui. Basicamente, nós temos aqui a receitinha de bolo básica, né? Que é abrir uma conexão, criar um statement, rodar as queries a partir do statement e buscar os resultados. E o mecanismo de exceções do Java para tentar tratar qualquer tipo de erro. E o modo como a gente faz isso em Python é mais ou menos parecido também. Eu vou criar nós vamos ver depois como fazer isso usando a PEP do Python para trabalhar com banco de dados, mas o ponto interessante é que você faz isso de uma maneira transparente, independente de banco de dados. Tem um pouco de exemplo de código aqui. Eu referenciaria vocês até os códigos que nós já temos, que nós já fizemos vários deles. Mesma coisa aqui em Older Versions. Aqui ele só mostra a diferença entre os códigos antigos, onde o class.forName era ainda necessário, estão lembrados. Nos códigos atuais você não precisa do class.forName, porque assim que o Driver Manager percebe a assinatura de um driver em particular, aqui no caso JDBC 2.Oracle 2.Theme, ele busca nas classes carregadas, nas classes disponíveis no ClassPath, um driver JDBC que responda por isso, que responda por essa string em particular. Isso faz sentido do ponto de vista de análise do código, então ele mostra essas duas diferenças. A gente acaba usando isso mais recentemente. Aqui tem um execute update, um insert, uma busca de consulta. Tem uma série de possibilidades de acesso no JDBC, nós já vimos várias delas, os prepared statements, os callable statements. No livro, em particular, ele fala um pouquinho do acesso a banco de dados em Python, mas não é tratado nos slides em particular. De qualquer forma, nós vamos ver isso em slides específicos nossos da disciplina, para ver como usar a PEP do Python que trabalha com isso. Aqui, como que o JDBC busca os detalhes a partir de um campo. Aqui a gente está rodando um cursor, né? A gente dá um string, dá um getString do depName ou do número 1. Isso também está nos vídeos que nós vimos sobre o JDBC. E o prepared statement, que tem um ponto interessante que ele vai falar aqui sobre alguns problemas que o prepared statement
sobrepõem. A princípio, o prepared statement ele é extremamente útil porque você passa previamente para o banco de dados o comando que você vai executar. É claro que o prepared statement tem que se preocupar com comandos que são bem repetitivos. Ou comandos que são bem repetitivos, que você usa todo o tempo dentro do ciclo de vida do teu software, do teu programa, ou comandos que são complexos o suficientes, tem um desempenho, uma questão de desempenho mais importante, mais relevante, aonde é interessante que você envie isso previamente para o banco de dados, para que ele tenha a chance de pré-compilar isso, gerar o plano de execução previamente, e daí rodar com, supostamente, o máximo de desempenho possível. Como eu já comentei muitas vezes com vocês, quando você executa um comando no banco de dados de forma interativa, ele tem que preparar um plano de execução da query e executar o mais rápido possível. Então é claro que se ele levar um tempo muito grande preparando o plano de execução, ele vai fazer um plano de execução ótimo, ao melhor possível, e vai executar de forma adequada. Mas dá para imaginar que ele não pode perder 5 segundos para preparar um plano de execução de uma query que vai rodar em meio segundo, ou menos do que isso, apesar que estou exagerando os tempos. Então a ideia é que ele faça o plano de execução rápido e execute de uma vez. No prepared statement, como você envia previamente, antes de executar o comando para o banco de dados, ele tem sim tempo, então, de criar um plano de execução bastante detalhado, com todas as possíveis otimizações que ele poderia ter. Então, na maioria das vezes, os comandos do prepared statement, inclusive, rodam mais rápido do que os comandos que você faria usando um statement convencional. E tem uma outra questão que o prepared statement pode resolver, que é o conceito, que é evitar que você tenha uma SQL injection. Vocês devem ter ouvido falar já sobre SQL injection, e o SQL injection diz mais respeito ao seu programa do que necessariamente com o banco de dados. Apesar que os bancos de dados podem ter algumas contramedidas para evitar SQL injection, 99% da responsabilidade está no seu código, no código do programador. O programador pode criar esse problema. Por quê? Em boa parte das linguagens, independente de qual seja a linguagem, acaba sendo comum ou pode ser executado da forma que, como está listado aqui nessa primeira query, que o programador vai receber algum tipo de entrada da interface que ele criou, de um formulário de interface, e daí vai concatenar essa entrada com o resto do comando para criar um comando SQL válido. Então aqui ele recebeu essa variável name, lá da interface, foi provavelmente preenchida pelo usuário num form HTML, ou em um smartphone, ou numa aplicação, qualquer seja o tipo dela. Daí concatena o nome ali e tem um select from structure where name igual ao nome que foi digitado. A questão é que, se você não sanitizar essa entrada, ou seja, se você não tentar detectar caracteres especiais na entrada, você pode ter uma resposta mais ou menos como isso daqui, que é um x ou y igual a y. Quando você soma essa string, se você lá no formulário de entrada do nome, você preenche x, fecha aspas simples, or y igual a y, você simplesmente vai executar esse comando aqui. E esse comando, esse OR aqui, vai fazer com que todas as entradas sejam válidas, porque é x, o nome igual a x, provavelmente não tem alguém com nome igual a x, ou y igual a y. Y sempre é igual a y. Então esse OR aqui sempre vai ser verdadeiro. Isso você pode tentar usar também no form de login, onde você coloca alguma coisa parecida com isso, x, OR, y igual a y, independente do que você coloque ali dentro, você vai acabar passando para frente. E você, inclusive, pode tentar evitar que mais algum comando aconteça, colocando um ponto e vírgula logo depois e o traço, que é o sinal do comentário dentro de SQL. Existem vários SQL injections que podem ser usados em telas de login, quando você vai tentar fazer uma comparação com nome e senha, por exemplo. Aí você pode, no campo do nome, colocar alguma coisa como x or y igual a y, ponto e vírgula, traço, de forma que ele exclua o resto da query. Provavelmente a query vai tentar verificar qual é o login e qual é a senha, para saber se bate com alguma coisa que tem no banco de dados, algo do gênero. Então tem diversas maneiras, uma busca rápida no Google acaba mostrando isso. E não usem isso, por favor. Mas enfim, é importante que vocês conheçam bem o que é SQL Injection para evitar o SQL Injection. Aqui ele tem um outro caso onde ele coloca o x, que é o que eu comentei, o x ponto e vírgula separa, encerra aquele comando e começa um outro.
E tem o update in structure, set salary igual salary mais 10 mil, então dá um aumento de 10 mil para todos os professores. E aqui no final tem o ponto e vírgula traço traço, que é o comentário. Então, dá um ponto e vírgula, encerra o comando, encerra o update para dar aumento para os professores todos. Caridoso, né? Inclusive, esse hacker. E depois comenta o resto do comando. O resto do comando não vai ser desconsiderado pelo banco de dados. O prepared statement em JDBC, o prepared statement em particular, sanitiza todas as entradas. Se você lembra do prepared statement, ele usa aquele ponto e vírgula para os parâmetros. Então acaba sendo bem útil para evitar esse tipo de problema. É evidente que as diversas tecnologias de front-end, então qualquer Node.js, Angular, React, qualquer coisa que você use, tem técnicas e tem bibliotecas prontas para fazer sanitização da entrada de campos. Como isso já é comum, o programador que não usar acaba sendo culpado por não proteger a aplicação de forma adequada, principalmente aplicações públicas. Tem uma piada muito divertida do XKCD, que vocês devem conhecer. Se você não conhece, o site é muito bom, tem uma série de piadas muito legais sobre ciência, computação, filosofia, coisas assim. E essa piada aqui é muito antiga, eu acho que eu uso isso em aulas há muito mais tempo que eu imagino, que é uma mãe recebendo um telefonema da escola. E eu não sei quando vocês têm filhos, mas eu tenho dois, uma filha e um filho. A escola nunca liga para te dizer que o seu filho está sendo um aluno exemplar, fantástico, maravilhoso, educado, bonitinho e tal. Se a escola liga, alguma coisa aconteceu. Enfim, a escola liga aqui no primeiro quadrinho: oi, essa aqui é a escola do seu filho, a gente está tendo alguns problemas com ele aqui, tá? Alguns problemas com computadores. E amanhã, meu Deus, o que aconteceu? Ele quebrou alguma coisa? Ele mais ou menos. Você realmente chamou seu filho de Robert, fecha aspas simples, fecha parênteses, ponto e vírgula, drop table students, ponto e vírgula, traço, traço? Ah, sim, Little Bob Tables, a gente chama ele, o apelido dele é Little Bob Tables. Bom, a gente acabou de perder todos os registros dos estudantes desse ano. Eu espero que seja feliz. Eu espero que você tenha aprendido a sanitizar as suas entradas de banco de dados. Esse exploit of a mão, acho que você vê em quase qualquer livro ou palestra de banco de dados. E o que ele fez aqui é basicamente o seguinte, explicando mais ou menos. Esse aqui é o nome do aluno, Robert, o Little Bob Tables, né? Robert, fecha aspas, ponto e vírgula, drop table students, ponto e vírgula, traço, traço. Supondo que isso aqui estaria numa query que seria um select, asterisco, from students, where name igual a alguma coisa aqui, e a linguagem de programação substituísse isso, aí você pode ter mais comandos aqui, order by, o que for, e a linguagem de programação substituísse isso direto, o resultado final disso seria alguma coisa mais ou menos parecida com isso daqui. Deixa eu copiar o Little Bob Tables aqui. Claro, muito provavelmente a linguagem de programação ia acrescentar uma aspa simples aqui, uma aspa simples ali, talvez mais alguma outra coisa aqui, and password igual a, deixa eu aumentar essa janela, password igual a outra variável, que não foi nem preenchido, isso aqui é pela pessoa, preencheu com o que queria, mas isso não importa, porque por mais que isso daqui estivesse colocado, o que de fato ia rodar no banco de dados ia ser o nome do Little Bob Tables, substituindo por essa variável aqui. O que vai acontecer é que vai ser select from student where name igual a Robert, só isso. Você fecha aqui, ele colocou um parênteses por quê? Talvez imaginando que você tenha mais alguma coisa dentro do comando, algo do gênero. A gente até pode considerar o parênteses, por exemplo, mas só faz o ponto e vírgula, dá o drop table no students, tentando adivinhar que vai ter uma tabela chamada students, é de senso comum que você tem uma tabela lá dentro, fecha o ponto e vírgula e dá o traço traço de forma que todo o resto do comando aqui seja desconsiderado. Qualquer coisa que seja depois vira comentário, como colocar um barra barra na linha de programação, o resto vira comentário. Então esse SQL injection aqui
dar um drop table numa tabela e se o usuário, aí tem dois erros, né? Primeiro, do programador que não sanitizou o banco de dados, a entrada do form para passar para o banco de dados. Segundo, do DBA que fez a autorização do usuário, que é o usuário do sistema, desse sistema em particular, porque se esse usuário tem que fazer select na tabela, ele tem que ter o grant para select, que é a nossa palestra anterior. Quem é que deu o grant para fazer drop em cima da tabela ali dentro? Já tem dois erros de segurança aqui. Mas evidentemente erro de segurança nunca vem sozinho. Então essa piadinha aqui, o Little Bob Tables, lembrem do Little Bob Tables para sempre lembrar de sanitizar as entradas do banco de dados, ou usar Prepared Statement, que vai fazer isso de forma automática, ou usar as várias e várias bibliotecas e frameworks disponíveis para quase qualquer front-end, para tentar já resolver esse problema, porque você pode ter certeza que o problema não é só de vocês, ou não é um problema completamente inédito. Tem um monte de bot tentando fazer invasão em forms abertos aí pelo mundo. Vamos voltar lá? Então, sempre use Prepared Statement, sempre sanitize as suas tabelas, sempre só dê para o usuário os grants necessários para ele realizar as tarefas. Se ele tem que acessar a tabela de students e talvez fazer insert na tabela de students, você vai dar o grant para ele fazer select e fazer insert. Ele não pode fazer nem update, nem delete, nem dropar a tabela, nem criar absolutamente nada, nem mexer com mais nenhuma outra tabela. Na segurança passa a ser nossa responsabilidade. Outro ponto interessante do JDBC é o fato de você ter os metadados, que nós vamos usar bastante em alguns trabalhos, e é o fato de você poder buscar dentro do banco de dados informações sobre os dados que estão armazenados. São os metadados, ou os dados de catálogo que são colocados ali dentro. Tem alguns exemplos ali dentro. Aqui ele pode buscar informações, você pode montar queries de forma dinâmica, né, buscando informações do banco de dados, então montando a query em tempo de execução, tem uma série de coisas interessantes que podem ser executadas. Isso também está lá na apresentação do JDBC, então não vou falar muito sobre isso. Inclusive descobrir detalhes como primary keys, como restrictions, o objeto database metadata é bem complexo, bem completo, vocês podem buscar na documentação, e tem bastante coisa interessante para ser vista ali dentro. Outra coisa que nós vimos também, transações na palestra passada e lá em JDBC a mesma coisa, é o fato que as connections em JDBC são autocommit true. Então você tem que setar o autocommit para false, como está aqui, e então você vai ter o connection commit e o connection rollback. O commit é quando chega no final e ok, tudo deu certo, dou um commit aqui dentro. Não deu exception, se eu cheguei até essa linha aqui quer dizer que não deu exception, então dou um commit. Se você perceber que a sua transação foi condenada, quer dizer, que se alguma condição para você executar aquelas operações não é mais válida durante o tempo que você levou para fazer aquilo, você dá um rollback, você mata tudo que você fez. E o JDBC tem save points para você poder fazer commits, rollbacks intermediários dentro da transação. Tem alguma granularidade um pouquinho mais específica só do que commitar ou fazer rollback em toda a transação de forma geral. Tem mais algumas features interessantes, os blobs, que nós já mexemos, os callable statements, que nós vamos usar para store procedures. O tutorial lá da Oracle, vocês devem ter dado uma olhada já nele, mas é interessante que vocês possam, ele já aponta a partir daqui também. Tem uma outra maneira de você programar em Java para você acessar banco de dados, que é o SQLJ, que era a princípio distribuído em cima do JDeveloper, que era uma IDE de programação Java baseada no JBuilder, que era da Borland. Se alguém lembrar quem é Borland, vai ser um exercício bom de história de computação, que era uma interface, era uma ideia muito famosa para Java, e a Oracle licenciou o código do JBuilder e criou JDeveloper, que era uma ideia da Oracle para programar em Java. E essa ideia tinha um recurso chamado SQLJ, porque quando você escreve uma query dentro de um JDBC, numa ideia como NetBeans ou Eclipse, você escreve uma query dentro das aspas e aquilo é uma string. Então, o Java em particular não vai fazer inferência ali para saber se aquilo está correto. Até porque para fazer inferência, para saber se aquilo está correto, você tem que se conectar ao banco de dados, aonde está. Porque tem que saber se a tabela que você está chamando ali tem aquele campo que você está se referenciando, se o valor é aquele mesmo, se o tipo do campo é aquele mesmo e coisas assim. O SQLJ resolvia isso
fazendo que quando você criasse um projeto, você já conectava no banco de dados e aí ele ia verificando todas as chamadas a banco de dados disponíveis naquele programa para saber se estavam corretos ou não, acabava sendo um pouco mais dinâmico, acabava tornando isso mais fácil para o programador. Hoje em dia, efetivamente, nós temos, tanto no IntelliJ IDEA, quanto no NetBeans, quanto no Eclipse, plugins que fazem a mesma função. Então, os plugins mais básicos, no mínimo, verificam a sintaxe básica do SQL, saber se você não errou alguma coisa muito assombrosa, né? Dentro da estrutura básica inicial de cada comando. Os plugins mais avançados permitem que daí você sim se conecte a uma base de dados em particular. Daí ele valide até nome de campo, nome de tabela, valores e todo o resto. Tipos, né? Uma outra interface de acesso ao banco de dados é o DBC, que para o mundo Windows é bastante interessante, e nós temos isso em outros sistemas operacionais também, mas isso começou dentro do mundo Microsoft, que você cria uma fonte de dados para o sistema todo. O DBC também é baseado no fato de que você vai ter alguns bancos, alguns softwares que vão acessar uma fonte de uma forma transparente, como por exemplo você, a partir de uma planilha de cálculos, de um Excel, de um LibreOffice Calc, você acessar um banco de dados através de uma conexão ao DBC. Então você cria uma conexão na configuração do sistema, passa todas as informações do banco de dados em particular, e então pode acessar a partir de uma planilha de cálculo ou até de programas mais complexos. Como o DBC ele acaba acessando vários tipos de bancos de dados, porque os bancos de dados em geral têm um driver para o DBC, você pode criar um programa que não tenha o driver para um banco em particular, mas acesse ao DBC. Então você tem um driver para o DBC, você acessa a partir daquela fonte. O único porém em relação ao DBC é que ele tem uma certa... tradicionalmente ele acaba sendo considerado lento para acesso porque ele é obrigado a tentar compor com diferentes tecnologias, quer dizer, você acessa o DBC, que então acessa o banco de dados, tem que traduzir os campos, tem que fazer um buffer em relação aos dados. Quem está acessando os dados realmente é o subsistema ODBC do sistema operacional, e o teu programa está acessando então aquele cache a partir disso. O cache não necessariamente é otimizado para aquilo que você quer fazer. Então, talvez não seja a opção mais rápida que você tem para todas as situações, mas certamente é uma opção que vai pelo menos permitir que um programa que não tem driver para um banco em particular consiga acessar ele de forma adequada. E vários bancos, quase todos os bancos, inclusive no SQL, têm acesso ao DBC também. O Embedded SQL é o que eu havia comentado com vocês, que quando dentro de uma linguagem como COBOL, ou Fortran, linguagens antigas realmente, mesmo C++, você simplesmente começava com uma SQLZec. Então, uma init SQLZec ou uma SQL begin, e você começa a escrever código SQL que executa lendo as variáveis do seu programa ou gravando as variáveis do seu programa. Então você tem uma espécie de uma interseção entre os dois. Ele usa essa declaração das variáveis usando dois pontos, como está aqui. Então quando você tem dois pontos, correct amount, você está se referenciando uma linguagem, a uma variável lá do programa, e não em particular uma variável do SQL. Não sei se ele tem um exemplo aqui. Está aqui. Tá o exec SQL, declara um cursor, select ID, name from student, var total cred maior que esse credit amount, que é uma variável que provavelmente está declarada dentro do teu programa. Isso aqui é um embedded SQL em C. Em COBOL é ligeiramente diferente, e ele pode funcionar em boa parte das vezes para operações simples, e você tem uma forte dependência em cima do driver para o desempenho disso daqui, e não é necessariamente portável entre diferentes linguagens. Você tem que reescrever muito código. A sintaxe do C, por exemplo, é diferente da sintaxe do COBOL, que é diferente da sintaxe do Fortran e de outras linguagens também. Não é uma maneira tão convencional para acessar banco de dados hoje em dia. Uma API de um driver acaba sendo bem mais prática e oferece bem mais recursos para a programação. Mais alguns comentários aqui sobre o Embedded SQL. Updates em relação ao Embedded SQL também, você pode fazer as operações. Basicamente, quando você começa a dar um init SQLZec, pode fazer qualquer coisa que seja válida no banco de dados, interagir com as variáveis, então não há muita diferença do que você rodar isso diretamente no banco de dados. Bom, sobre a parte de programação,
usando SQL, é isso que o livro mostra. Tem uma parte adicional no livro que fala sobre Python, nós vamos ver isso num aspecto separado. No outro capítulo do futuro do livro, ele fala sobre plataformas e metodologias de acesso a dados. Nós vamos ver isso brevemente depois de ver modelagem. E de forma geral, nós já vimos quase tudo isso daqui em relação a Java, pelo menos com a JDBC. E o ponto importante é perceber que realmente os clientes mais frequentes de um banco de dados são programas e não são usuários reais que estão fazendo queries interativos o tempo todo ali numa interface com um MySQL Workbench ou alguma outra coisa assim. Eles são realmente programas, então nós temos que ter uma maneira de fazer com que esses programas sejam eficientes. Se eles são a maioria dos usuários dos nossos sistemas, esses usuários têm que ser tem que ser o mais eficiente, tem que ser os mais eficientes possíveis e tentar diminuir o número de erros e possibilidades de erros que existem dentro disso e gerar interfaces que sejam então consistentes para os programadores. Não que eles gostem muito de nós, programadores, mas na realidade eles fazem isso para que nós não geremos tantos erros assim. Acaba ficando todo mundo feliz, é o que basta por boa parte das vezes. Bom, nós voltamos a falar de programação em mais outras palestras, mas por hora é isso. Até mais.